pelo que eu vi lá, né, da metodologia que eles usaram lá com aqueles voluntários, não sei se é voluntários que eles quiseram falar, com aquelas pessoas lá, né, que Eram foram os, feito Os junto com eles, né? entrevistados. são os Isso, administradores, né? Eles usaram isso, aqui as pessoas que administram, gerenciam plataformas de web, né? São aquelas pessoas que ficam isso. por detrás, né, de sites e ficam recebendo mensagens, né, positivas ou negativas, né? Isso, aí cada um deles teve um posicionamento assim, né, diferente, né, não foi unânime, não foi igual, né, o posicionamento deles. Aí, então, pelo que eu entendi, é que não, o que eu tirei para mim desse texto final é que, assim, né, previne, mas não conseguem chegar numa solução para inibir 100%, né? Isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que, assim, eles direcionam, né, a forma que devem ser tratadas, né, essas disseminações de ódio, né? Uhum, certo. Obrigado, Anny. Alguém mais assim pode falar o que achou do texto, né? E o que tem assim a ver, né, com o que a gente está Professor passando? Nelson, é um jogo sem regras, né? Uhum. Sim, é um jogo sem regras, né? Mas é interessante a gente discutir, Nelson, né? Já que você aí trabalha, né, na polícia, né? Existe alguma maneira de punir alguém pela internet? Como é que faz, né? Nós temos uma unidade, mas ela é centralizada em Belém e que faz essa verificação de postagem com esse cunho assim de ameaça pessoal, alguma coisa assim enfática. Até porque nós temos uma barreira muito grande que a autoridade policial ela tem que pedir uma autorização ao Poder Judiciário para qualquer quebra de sigilo telefônico, cibernético, qualquer outra nessa linha de tecnologia. A gente não tem essa autonomia. Isso dificulta muito, que demora muito, até porque o juiz delibera, as empresas responsáveis demoram muito para encaminhar, isso leva muito tempo. E já mudou de perfil, às vezes o emissor é uma complicação muito grande para você apurar isso. E nesse meio tempo pode acabar inibindo a pessoa, né? Fica até as instituições ficam desacreditadas, muitas vezes, por essa demora de uma resposta imediata. E muitas vezes essas plataformas não encaminham ao que foi determinado pelo Poder Judiciário. Ainda tem essa situação ainda. Certo, beleza. Professor, eu queria fazer uma observação também, que eu achei interessante, que realmente se a gente observar nas redes sociais, causa muita discussão e disseminação de ódio, são mais assuntos relacionados à política, né? Principalmente política, Uhum. religião e assuntos relacionados a animais. É o que mais causa conflito, né? Alguns sabem se posicionar com respeito, outros não, né? E eu vi lá também, na dica de dos entrevistados lá, né? Um deles adotaria a medida de excluir qualquer comentário de palavras de baixo calão, né? Uhum. Só que o outro já debatia contra, eu já falava que não, porque é um direito da pessoa, né? Um lugar livre, é um direito da pessoa de ir e vir. No caso, o comentário dessa pessoa não poderia ser excluído porque baniria, de fato, algum direito dela, né? Alguma coisa do tipo assim que eu entendi. Aí fica uma coisa assim meio, né, sem saber o que de fato fazer, né? Porque você não pode excluir, mas você também não quer ter acesso a esses comentários, nem quer que os clientes de alguma empresa, de alguma página que estejam visitando, não querem que eles vejam esse tipo de comentário, né? Uhum. Acho que pegando esse gancho da Elane, a gente deve ter limites claros ao que é campo da liberdade de expressão e o momento em que aquilo se torna uma ameaça. Eu li que um dos entrevistados falou, que eu achei bem interessante, que a gente tem que sempre estar lembrando que por trás do computador existe uma pessoa que pensa e age, né? A partir do momento que ela fala, ela escreve algo, e quando ela vê que existe mais pessoas compartilhando daquilo, se for um pensamento criminoso,
para ela agir, acho que não vai faltar muito, não, até porque muitas, quando fazem isso, acredito que vão ter apoio, né? Certo, obrigado, Thalita. E assim, pegando a fala da Thalita, né, e relacionando com aqueles textos que a gente viu no início da aula, né, dos experimentos dos psicólogos, né, por que vocês acham que as pessoas, né, elas têm uma liberdade, né? A internet ela veio e deu uma liberdade para elas falarem o que quiserem. Por que isso é tão mal utilizado, né, a ponto de só servir, né, para que as pessoas disseminem, né, um discurso de ódio, né, ao invés de utilizarem isso para algo mais positivo, né, e construtivo? Vocês, como estudantes de psicologia, né, o que pensam? Professor, eu penso que a internet, ela parece quando você vai a um supermercado que tem uma placa dizendo sorria, você está sendo filmado. E você sorri e inibe a ação até de quem vai entrar naquele mercado com o intuito de furtar. Como na internet você, entre aspas, o que eu vou falar agora, tem a sua identidade preservada, você não está sendo filmado, as pessoas se dão ao mau senso de saírem falando tudo o que pensam sem nenhum tipo de filtro, acreditando que não vai ter nenhum tipo de punição e pensam erroneamente que a internet é uma terra sem lei. Certo. Obrigado. Eu concordo contigo, Thalita. Queria falar alguma coisa, Samuel, também? Só um instantinho, Lilian. Tem que dar uma ordem aí. Você queria falar, Samuel? O que eu ia falar era basicamente o que a Thalita falou, né? Por não haver assim uma vigília, por não haver toda aquela repreensão, né? O indivíduo ele se sente à vontade para falar o que quiser, onde quiser e com as palavras que quiser, né? Que ele julga que é certo. Eu acredito que também na frente da tela de um celular ou de um computador a gente fica um pouco mais corajoso, meio metido a besta. E aí a gente fala do jeito que pensa e não tá nem aí, né? Certo. Corajoso ou covarde, né? Beleza. E vocês acham que isso está passando para a realidade ou fica só na internet? O que vocês pensam? A galera está se encorajando, sim. Ainda mais quando se juntam, né? Percebe que tem um grupo ali. Exatamente. Seguidores, né? E aí, como foi dito, atrás do computador tem uma pessoa que não só pensa, digita, ela pode agir. Eu acho que As não pessoas... só... Pode concluir, Thalita. Não, vai, pode ir, não falo muito. Na verdade, agora é a Lilian, né? Depois da Thalia. A Lilian, né? A Lilian falar. Não, na verdade, professor, o que a Thalita falou, eu concordo plenamente. E, assim, uma parte aqui do texto que me chamou a atenção, quando fala que diariamente o Facebook recebe cerca de 1 milhão de denúncias, né, de conteúdo aí de ódio ou coisa ilegal. Então, e o que fica nítido é que, assim, a gente percebe que não existe uma lei, assim, rígida para isso, entendeu? Até existe, mas eu penso que não tão rígida assim, entendeu? Que vá atrás, que tem alguma punição, entendeu? Aí eu não percebo. Certo. Beleza. E essa questão, professor, também de que isso não está ficando só na rede social, eu conheço pessoas assim que se tornaram até inimigas, né, no off, né, no offline, justamente por começar discussões em redes sociais. Né? Um defendia uma ideia, o outro ia lá e discordava, e esse negócio se estendeu, e acabou que eles trouxeram isso para a vida real mesmo, e assim, inimigos, não se falam mais, se odeiam, enfim. E tudo começou com comentários no Facebook, entendeu? Então, assim, está afetando, não é uma coisa ali que eu sento numa cadeira, ligo o computador ou o celular e eu digito isso lá e fica por lá mesmo. Não, isso aí está afetando a vida de muitas pessoas, famílias, casamentos, relacionamentos, empresas, enfim. Então, assim, é algo mesmo assim que a internet ela mudou totalmente a forma das pessoas delas comunicarem, delas se expressarem e até de uma forma assim que já não está tendo mais limite, né? Eu tenho a liberdade, eu falo o que eu quero, da forma que eu quero, uso palavras às vezes até dizer pesadas mesmo. Então isso está influenciando na vida, no offline mesmo das pessoas.
Beleza. Concordo com a Claudiane, professor. Eu Pode gostaria falar. de acrescentar o seguinte, né, que nas redes sociais ela se tornou uma extensão do ser individual de cada ser humano. E aí, na rede social, como já foi falado, realmente as pessoas se tornam mais à vontade para assumirem a sua verdadeira personalidade, às vezes em busca de aceitação e às vezes também para excitar esse ódio, essa violência que eles carregam internamente, que não conseguem às vezes deixar isso claro. E aí é claro que vem algumas reflexões. Em cima disso, eu só queria comentar o caso que marcou muito no mês passado, da moça que publicou a venda de uma geladeira que não estava em condições muito legais e foi ultrajada pelos pretensos compradores. E aí isso gerou também um caos, assim, né? Que aí ela foi humilhada. E aí gerou essa situação, aquilo que ela estava vendendo, uma necessidade, estava vendendo por necessidade, por conta do ninho das crianças, e aí ela recebeu, já estava numa situação emocional bastante abalada, e ela recebeu uma carga de comentários negativos, assim. Então, assim, assim, por quê? Então, são coisas, assim, já é da natureza das pessoas magoarem mutuamente umas às outras sem se dar conta do que está, né, do que está por vir. E aí as pessoas acham na rede social aquele canal aberto que a qualquer tempo a gente pode marcar, se identificar com os pensadores, aqueles que pensam igual a mim, aqueles que têm o mesmo sobrenome, e aí formarem, né, as cadeias online de ataques infindáveis. E isso é prejudicial, né? Mas é um comportamento que ele faz parte hoje, né, do dia a dia nosso, essa dupla O ódio personalidade. gratuito, né? Sim, Exatamente. e interessante tu falar Não, isso. mas aqui, Fala, Samuel, fala. perdão, professor. Não, fala aí. A questão é o que fomenta todo esse ódio. A gente fala, eles têm um ódio, um discurso que vem cheio de ódio, mas o que alimenta todo esse ódio no Pois é. indivíduo? Porque A gente viu nos experimentos, só pegando a fala do Samuel, a questão dos experimentos aí que mostraram algumas falhas de caráter da personalidade, né, das pessoas. E aí, esse negócio da internet, será que não é uma falha de caráter ou é uma defesa psicológica? O que vocês acham? O mecanismo de defesa. Uhum. Eu acho que é um pouco de tudo. Ele tem falta de caráter, vai pela falta de caráter. Uhum. Eu acredito que é só um megafone na mão de um cara que não tem caráter. A internet é só um megafone e aí tu grita qualquer coisa, tu já não tem caráter e o que vai sair é só o que está dentro de você. Ele vai Eles são revelar na covardes, internet, né? né, Samuel? Tipo assim, não tem coragem de estar, às vezes, durante, né, na sociedade, de se comportar, e aí ele vai para a internet, que é algo que acha que não... Confortável, né? Que é mais confortável, exatamente. E ele sabe que é errado. Como ele sabe que é errado, ele não vai falar isso na cara de ninguém e nem se expor. Ele vai... Usa um perfil fazer falso, né, Thalita? Também, isso, temos muito, né? Muito bem colocado, Emília. É o que eu ia comentar naquela hora lá da Thalita, né? Será que, às vezes, em grupo, pessoalmente, presencialmente, encorajam uns aos outros a falarem o que bem querem, sem se importar com o que os outros vão achar, né? Mas será que individualmente, sozinho, uma pessoa presencialmente, falando com outro, com qualquer, sei lá, na sociedade, ela se comunicaria assim, disseminando ódio? Será que presencialmente ela teria essa mesma coragem? Então, a internet, igual o Samuel falou, ela meio que camufla a pessoa, né? Para ela poder fazer isso na internet, já que presencialmente talvez ela não tenha essa coragem. Para mim, a internet já revela quem são realmente as pessoas na vida real. Porque nas formas delas expressarem, o que elas publicam, o que elas comentam, o que compartilham, para mim... Ela tira a máscara, né? Para mim, é onde a pessoa é mais verdadeira hoje, é nas redes sociais. Para mim, assim, é a leitura que eu faço. Então, assim, algumas coisas assim, eu já noto com o perfil da pessoa, o que publica, o que marca, quem é que segue, o que compartilha.
a que linha está ligada, e porque isso já define, já traz tudo que ela é. E aí a verdadeira identidade dela, acho que está online mesmo, deixou de ser presencial. Mas Pelo menos. Vocês lembram do essa variação é Orkut? interessante. Vocês lembram do Orkut? Sim. Eu preferia o Orkut Eu lembro do que o que se lançou. Facebook. Então, professor, Orkut tinha comunidade. na época do Orkut, eu fazia geografia lá na Universidade Federal do Piauí e se lançavam muitos temas Faz tempo, hein? com Faz questões tempo, hein? faz tempo. De comunidades, né, que você agregava no Orkut, e os patrões ou então até firmas que iam contratar pessoas, elas já iam ali naquela sua comunidade, se tinha algo que você compartilhava, tipo, odeio acordar cedo, odeio meu chefe. Isso você já era motivo para ser eliminado numa seletiva. E hoje tem ali. Ainda usam isso, né? Ainda fazem isso. Pois é, se fazem isso ainda. Assim, eu pelo menos identifiquei, né, um fenômeno que acontece na internet e na vida real hoje em dia, né, que é o da dissonância cognitiva, que eu não sei se já falaram para vocês, né, que está ligado às crenças das pessoas que são enraizadas, que nem nessa imagem aqui, né. Então, a pessoa tem um fato, né, fala isso para outra pessoa, só que a pessoa não acredita, né. Então, às vezes, as pessoas pensam muito forte em algo que quando são apresentadas novas evidências contra essa crença, não são aceitas. E aí cria-se um sentimento que é extremamente desconfortável, né? Então é tão importante proteger essa crença que elas vão racionalizar, ignorar e até mesmo negar qualquer prova que não se encaixe com essa crença. Então acredito que isso aconteça muito hoje em dia, principalmente na internet e hoje em dia, né? Na vida real também. O que vocês pensam? Tem outros mecanismos de defesa envolvidos ou esse vocês concordam também? Tem, mas esse é bem interessante, professor. É claro que concordo. Porque é muito do que a gente vive hoje em dia, né? Como eu já vi falando em outras aulas, né? O Brasil está meio bipolar, né? As pessoas não se entendem mais. Né? Ou você é do meu time ou você não é, né? Mais ou menos isso. Antigamente tinha um respeito ainda, né? Ah, você tem essa opinião, tudo bem, beleza, né? Mas hoje está muito... A galera tá muito xiita. Porque hoje as pessoas querem investir a opinião dela no outro. Isso, Elane, eles não querem defender, eles querem atacar o diferente. Querem a todo custo vestir aquela opinião no outro e não aceita. É muito difícil de ver uma pessoa de mente aberta que aceita e respeita a opinião do outro, independente de política, religião, o que for. Às vezes o assunto é tão forçado que a gente poderia até abrir a mente no momento e concordar com o outro, mas o outro vem com uma violência tão grande que a gente se fecha automaticamente e fica batendo pé, não concorda, e não nem concorda, se expressa, não concorda. né, Thalita? Nem fala o que se de Pois fato pensa, né? Com medo do outro, assim, do rebate da outra pessoa, né? Da outra parte. Isso acaba da opinião contrária. Exato. Acaba selecionando os grupos. Tipo, esse grupo aqui é fulano tal, esse aqui é do partido tal. Não só de política, mas o exemplo mais fácil que a gente encontra é falando da política, né? Então, meio que dividiu mesmo. E aí as pessoas não... Parece que os grupos não se entendem. Não existe mais meio termo, Rodrigo. A gente está muito xiita, é muito extremista, assim. Ou é ou não é e acabou. É verdade. Não dá mais para meio termo, tem mais. Veio uma construção de réplicas, né, professor? Também a internet facilitou bastante uma reconstrução de réplicas, por exemplo, de estrelas do teatro, do cinema, do futebol, que apresentaram determinados traços de caráter, assim, de acordo com princípios morais até negativos, né? Ou positivos. E por ser abraçado, por conseguir esse destaque, aí replicando, se copiando também e se transcrevendo para as vias online sobre aquele artigo. Eu percebo também isso aqui muito. Certo. Principalmente mais jovens, né? Pessoal mais aí de 25 anos para baixo, assim, tem muito essa tendência. O que mais me preocupa, né, justamente são os mais novos, né?
porque a gente já viu como está o nível do Brasil de educação hoje em dia, né? Então, e para mim isso é massa de manobra política, né? O que fazem hoje em dia, né? Com essas pessoas mais novas aí. É isso que me preocupa mais, né? Para onde a educação foi nesse sentido, né? Verdade. Eu achei interessante uma fala lá da pesquisa, porque tem um trecho onde ele diz que como essa questão de ódio, né, na internet é um assunto muito recente, ainda não tem estudos que facilitem as pessoas a lidarem com esse tipo de situação, tanto que todas as pessoas que foram pesquisadas, elas tiveram opiniões diferentes de como lidar, umas respondiam, outras não respondiam. E agora eu falo como uma pessoa que viveu isso. Recentemente, uma pessoa fez um fake e falou várias barbaridades sobre mim. E fez com que eu acreditasse com o que ela disse. Essa pessoa, sabe Deus quem é. E por alguns minutos eu realmente acreditei em tudo que a pessoa falou. Só que quando passaram-se alguns minutos, eu tomei conta de si, eu me conheço, eu sei que eu não sou aquilo, não faço aquilo. Então, eu realmente não soube lidar com aquilo, mas justamente porque ainda não tem, né? A forma de eu lidar com aquilo foi, eu simplesmente denunciei, apaguei e não tomei para mim aquela questão. Mas é bem intenso o que a gente sente ao ler, principalmente quando afeta algo que é pessoal da gente. Isso é uma outra coisa interessante que você falou, Cássia. Isso até vai para a psicanálise. Acho que o Samuel e o Daniel vão gostar, né? As pessoas elas estão se tornando mais perversas hoje em dia. Isso. Não tem piedade nas palavras. Eles não têm zero piedade. Não pensam. Incrível. São pequenos perversos, né, que estão sendo criados aí pela internet, né? Eu acho que a psicanálise ela explica muito melhor isso aí, né? Essas neuroses, né, das pessoas aí. Sim. Professor Carlos, eu não acho assim que as pessoas estão se tornando mais perversas. Eu acho que a internet nos deu acesso a esse tipo de pessoa. Isso também. Eu acho que perversidade existe desde que o mundo é mundo, né? A gente tem mania de achar assim, porque agora está acontecendo. Não, eu acho assim que a internet nos proporciona para que a gente tenha acesso a esse tipo de gente. Porque assim, o que aconteceu com a Cássia, aconteceu comigo há mais ou menos uns 5 anos atrás. Olha como faz tempo, e foi no Facebook. Uma pessoa hackeou o Face de uma amiga muito próxima, ela mora em São Paulo, e por 3 dias consecutivos essa pessoa conversou comigo, como se fosse ela, e disse que estava com câncer, com tumor na cabeça, contou todas as coisas, se despediu de mim e tudo, e assim, foi um negócio muito louco. Porque em momento algum eu percebi que era uma pessoa hackeando o Face dela. Então, assim, a maldade, na verdade, ela sempre existiu. Eu acho que a internet proporcionou com que as pessoas mostrassem quem realmente elas são. Concordo. Um modo de revelar, né? É uma revelação, né? Revela o interior. Isso mesmo. Isso, eu acho que a internet só deu acesso a gente a isso. Não está mudando as pessoas, não. Eu acho que a internet, professor, na verdade, ela hoje te dá acesso a você se tornar uma pessoa melhor, porque assim tá cheio de coisa, de acesso para você buscar informação para se tornar uma pessoa melhor. Então, se você está piorando, é caratismo mesmo, mau caráter. Eu acho que não tem outro nome para isso, não. É isso mesmo. Aí dá para fazer até um paralelo lá com aqueles experimentos da psicologia, né? De repente, esse lado ruim, né, que a gente não quer ver, concordo, Diana, você tem razão. A gente não percebia isso nas pessoas, né? Esses experimentos eles permitiram a gente entender melhor essa natureza, essa dualidade que a gente tem, né? E aí eu concordo também que a internet, ela, para mim, é uma ótima ferramenta de educação. Eu acho livros na internet que eu não conseguiria gastar tanto dinheiro nesse sentido, né? Para ler, eu acho. Né? Então, para mim, a internet... Toda a informação que eu preciso está na internet. Pois é. Como as perguntas em cima do que a gente acha. Só um instantinho, eu não sou Daniel, da psicanálise não, professor. Oi? Eu não sou da psicanálise não. Eu não achava que tu era. Ele é centrado na pessoa, professor. Ele não é da tua turma, Samuel?
Fala lá. Eu acho que a gente seria interessante, tipo assim, limitar um debate mais para a questão das redes sociais do que da internet propriamente dito, entendeu? Porque a gente vê que esses ataques assim, eles acontecem, lógico, com mais frequência através das redes sociais, né? A internet em si é uma ferramenta excelente, até as redes sociais, mas o problema é que é uma janela para esses caras aí se mostrarem para o mundo, né? E causar todo esse transtorno aí. Veja bem, se a gente ficar o resto do ano inteiro num debate aqui, tentando encontrar um ponto comum, pegando a própria análise e os textos que foram dispostos, não existe, né? Porque um gostaria da radicalidade, a gente exclui tudo. Outros acham que não, dá para se conversar e entender porque a pessoa está disseminando tal coisa. O que eu vejo como ponto-chave disso tudo é que desde dos primórdios da humanidade, e aí eu vou pegar o ponto que a Diana trouxe, é que cada ser humano, de fato, é ele. Então, a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum de dizer assim, é por isso, é por aquilo. A pessoa revela o que ela é, ou ela não revela, ou ela se passa. Porque, como a Diana disse, o que a internet deu foi liberdade, o que as redes sociais deu foi liberdade. E aí cada um vai se posicionar de acordo, de fato, com o que acredita, com o que pensa e com o que ele é. Ninguém vai se posicionar com o que o outro pensa, com o que o outro é. O que acontece é que eu posso não gostar da opinião do Daniel, pronto. E aí, por isso, eu pego e olho assim e digo, não, o Daniel não é interessante para mim, ainda que as ideias dele sejam fantásticas. Eu ignoro. Dentro das próprias escolas de psicologia, a gente vê isso hoje. Dentro das próprias escolas da psicanálise, a gente percebe isso. Quando Freud apartou com Jung, nada mais foi do que o quê? Uma divergência de ideias e disposição. É que naquela época não tinha velocidade na informação. Hoje, a única coisa que eu percebo na internet, nas redes sociais, que uma coisa está atrelada à outra, não tem como você desvincular, é só isso, é a velocidade na informação e naquilo que eu posso transmitir e posso receber. Mas Então, na tua opinião, não é defesa psicológica, não tem nada de patológico nisso? Não tem. Eu acredito que tem a patologia, porque é impossível você desvincular uma opinião da pessoa que está transmitindo. Então, o que ela carrega, ela vai transmitir ali, ela vai expor ali. Agora, o que a gente tem hoje é só um reflexo do que cada um é, de fato, com mais facilidade. Antes a gente não tinha, então era fácil algumas pessoas se esconderem. Por exemplo, eu tenho para mim que o Freud foi um tremendo estuprador de mulheres nos experimentos dele, hipnotizando. Eu tenho esse pensamento. Para ele ter tantas teorias em cima de sexo, de desejo, de vontade, eu tenho esse pensamento. Só que eu não tinha a informação na época com velocidade, ou ninguém tinha. Podia acontecer um caso e eu guardei ele aqui, e daqui a anos, séculos, hoje em dia não. Aconteceu, por exemplo, um exemplo que eu vou usar para finalizar minha fala. O médico Roger Abdelmaci estuprava mulheres de que forma? Né? Em procedimentos médicos. Foi só uma colocar, vamos dizer assim, ter a coragem de colocar a boca no trombone e apareceu centenas. Mas o Roger Abdelmaci ele já fazia isso. A diferença é que eu não sabia e a outra mulher lá, e uma mulher, um exemplo, duas mulheres, uma foi estuprada, a outra, só que elas não se conheciam. Então, eu não sabia. E o que a rede social hoje fez foi dar esse acesso. Quando uma teve coragem de publicar, dezenas vieram em cima publicando. E essa divergência a gente sempre vai ter. Por quê? Porque é intrínseco ao ser humano. As pessoas elas se juntam de acordo com aquilo, isso é até um mecanismo também de defesa, de acordo com aquilo que elas acreditam. É impossível eu procurar uma outra linhagem. Por isso que quando o senhor fala assim, um psicólogo não pode, tem que ser, né, a parte de religião, de política, de sexualidade, de tudo. Aí, assim, isso é muito amplo, né? Porque, assim, as pessoas precisam se posicionar de alguma forma, seja como for. Como um homossexual se posiciona, o outro homofóbico se posiciona.
qual que está certo? Quem que está certo? Então, assim, Mas por isso que a gente precisa ser neutro, entendeu? Porque se você não saber lidar com outras formas de conduta, de comportamento, né, fica complicado para você trabalhar como psicólogo. Por isso que eu falei isso. É isso aí, professor. A gente tem que se apartar mesmo. Acho que na psicologia temos que tentar de toda forma no despir de qualquer tipo de preconceito, de julgamento. Total, total. E deixar o restante aqui para fora. Mas acho que clinicamente, eu estou tentando ultimamente, tentando desde já, ter esse olhar mais sensível que a psicologia que vocês, professores, estão nos ensinando. Sempre quando eu leio algo, vejo algo que me remete ao certo deboche, mais um tempinho eu dou uma parada, respiro fundo, penso, será que é o comportamento de um psicólogo? Então é isso. Ô Thalita, e assim, eu fico pensando e refletindo, porque assim, eu trabalho com um tanto de psicólogos. E aí, eu percebia esses comportamentos em todos. Por exemplo, muita cautela ao falar, ao dar opinião sobre tudo que acontece, principalmente no meio do trabalho, né? E eu não entendia, porque eu, né, não tinha esse tipo assim, se eu tinha minha opinião, eu expressava, falava abertamente, e os meus pares tinham, né, um certo cuidado. E hoje, fazendo psicologia, eu entendo agora perfeitamente, entendeu? E me coloco agora, inclusive, no lugar deles, entendeu? E tenho feito essa reflexão, tenho trabalhado isso comigo, entendeu? Agora. Então faz todo sentido. Nelson, teu microfone está aberto aí, Nelson. Isso é muito importante, porque a própria psicologia ela levanta certas bandeiras que muitas vezes vêm em situações políticas que querem acabar com essas bandeiras que a psicologia levanta, né? Por exemplo, a que teve mais recente foi a questão dos psicólogos cristãos, né, que estavam fazendo a cura gay, né? Então, graças a Deus, até hoje o Conselho nunca baixou a guarda em relação a isso, né? Porque isso é um desrespeito aí, né? Que eu penso, né? Mas surgiram aí, né? Um pouco tempo aí, umas pessoas denominadas psicólogos cristãos, né? Que queriam fazer a cura gay, né? Então, por isso que eu gosto da psicologia, porque ela não fica fixa, ela não apoia nenhum partido, não apoia nenhuma religião, né? Porque as ideias mudam, né? E às vezes elas são impostas para a gente, e a gente tem que aprender a refletir sobre isso, né? E eu acho que a psicologia é nesse sentido aí. Ei, professor, e eu vejo também que, por exemplo, quando um psicólogo, vamos supor, ele é de uma religião, ele por mais que ele acredite, vamos supor, né, tem a religião dele, ele é uma pessoa neutra, ele não é daquelas pessoas que gostam de se mostrar, de falar, de se expor, assim, com relação à religião, né? Eles são ponderados, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu não curto muito, não, né? Mas eu respeito todo mundo, né? Eu já tive minha experiência na política, como eu falei para vocês. Eu fui psicólogo por mais de 6 anos, psicólogo social, né? Então, eu gostava muito de trabalhar como psicólogo social, só que eu via que muitas vezes as prefeituras e os municípios não iam para frente por causa de político, né? Porque as pessoas que eram, como é que a gente diz, eram colocadas por terem votado no político, eram as pessoas que mais emperravam o serviço público, né? Eu trabalhei com Bolsa Família, então tinha pessoas, por exemplo, que não tinham perfil do Bolsa Família e recebiam, né? Ou então não tinham perfil para pegar uma casa e recebiam a casa. Então isso me dava uma raiva tremenda, entendeu? Porque, na verdade, era só um jogo de interesse, né? Que é o que eu acho que a política é. Né? Então, se você vota em mim, você vai receber o favor. Aí a pessoa que está mais necessitada, ela não recebe. E eu tive a prova disso trabalhando como psicólogo social em prefeitura. Danou-se, professor, você passou mal, hein? Maus bocados.
Mas para mim foi a melhor época para mim, foi de ter trabalhado. Professor, é igual esse pagamento agora, esse auxílio que o governo está dando. Imagina quantas pessoas que não vão receber que não tem de fato, né? Tipo assim, perfil. que talvez não, que não tem perfil, exatamente. Exatamente. Entendeu? Foi isso que nunca trabalharam, né? Exatamente, Thalita. Foi isso que fez eu ficar com raiva, assim, entendeu? De política e sair de trabalhar para a prefeitura e vir para a educação. Né? Porque eu via as coisas erradas, né? Então, em vez de colocar pessoas qualificadas, né, para os cargos, né, era por interesse, né? E sempre é assim. Aí a questão do concurso público, professor. Eu trabalho como professora no município e é gritante o posicionamento dos professores que são concursados, que não têm aquele comprometimento fiel com o prefeito, com o vereador que colocou ele ali e com o professor contratado que, infelizmente, tem que ficar acatando toda e qualquer decisão. Eu sou concursada em Curionópolis, eu já tive aluno que perguntou para mim assim: professora, minha mãe quer saber se a senhora é concursada ou contratada. Aí eu respondi: concursada. Ah, não, então deixa. Por conta de uma nota. Olha só a situação. Pois é, né? É revoltante. Muito revoltante isso, né? Não deveria ser assim, né? Na verdade, a política não deveria ser uma moeda de troca, né? Mas deveria ser algo responsável. Né? E a gente vê que na maioria dos casos não é. E, de certa forma, existe um preconceito com um funcionário que é concursado, né? Eles ficam com raiva. Eu me chamo servidor. Eu digo, sim, sou servidor. Eu também. Eu sou servidora pública. Estou para servir. Nada cheio de marra, não sei o quê. Meu Deus do céu, povo. Pois é, mas foi um esforço seu, né? Eu acho importante isso, a valorização dos servidores. O grande problema é esse jogo de cadeira que fica toda vez, né? Quando entra uma nova pessoa que não quer continuar o projeto do outro prefeito só porque é de outro partido e etc. Isso que é horrível, né? Por isso que o município não anda. O problema não são os servidores, né? O problema é os políticos se conscientizarem dessa dança de cadeiras.